O filho do vereador de Arthur Nogueira, Valdelício da Silva Barbosa, do PSC, foi preso em flagrante ontem por tráfico de drogas. Segundo a polícia, Fábio Júnior Barbosa, de 25 anos, estaria negociando a venda de cocaína com um menor de idade no Jardim Faveri, quando os dois foram abordados pela Guarda Municipal. O adolescente assumiu que estava comprando o entorpecente. Fábio vai ficar preso na delegacia de Sumaré. Nós tentamos contato na Câmara e com o Valdelício, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. E uma das vítimas do acidente que aconteceu ontem no quilômetro 79 da rodovia Anhanguera foi enterrado hoje em Hortolândia. Edson Rodrigo da Silva vinha de São Paulo para comemorar o aniversário de 8 anos do filho. Familiares e amigos do inspetor de tráfego não se conformam com a tragédia. Edson Rodrigo da Silva, de 34 anos, trabalhava nessa empresa como inspetor de tráfego há 3 anos. Só no início da tarde, o corpo dele chegou para ser velado em Hortolândia. Parentes e amigos estavam abalados. Era um menino que não tinha tristeza para ele tudo era alegria, era tudo certo, tudo tranquilo. De acordo com a família, Edson vinha de Belo Horizonte. Pegou carona para Campinas porque tinha pressa de chegar em casa. Era o aniversário de 8 anos do filho. O pessoal todo aguardava pro parabéns. E como não conseguiram contato, ligaram diversas vezes, não conseguiram contato, e aí resolveram cantar o parabéns para o menino e no meio de toda essa festividade acabou acontecendo que nós recebemos a notícia do óbito. No ônibus, ele preferiu ficar no último banco por causa do cansaço. Estava dormindo, então bateu entre os bancos lá e acabou sofrendo um traumatismo craniano. Edson chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Parentes e amigos estão inconformados com a situação. Eles afirmam que os guardas do posto onde Francisco Rômulo de Oliveira entrou no ônibus sabiam que o rapaz estava desequilibrado. Conversando com os policiais que atenderam a ocorrência, eles disseram para mim que os policiais da base em que ele embarcou, certo, recebeu uma denúncia que tinha um senhor correndo risco na pista, tipo dançando, e que estava sob efeito de droga ou álcool. Então, eles falaram que para ele ficar ali, se o problema fosse vir para Campinas, que ele parava um ônibus, ele colocaria dentro do ônibus. E foi quando tudo isso aconteceu. As outras 2 pessoas que morreram vão ser enterradas nos estados de origem. O corpo de Francisco Rômulo de Oliveira segue para o Rio Grande do Norte. Já o corpo do passageiro, João Paulo de Souza, vai para o Ceará. Bom, e nós entramos em contato com a Polícia Rodoviária para comentar a versão dos familiares da vítima, mas até agora não tivemos retorno. Vigilância em Saúde de Campinas autoriza a volta dos exames de ressonância magnética no Hospital Veracruz. 3 homens morrem e 28 pessoas ficam feridas em acidente com um ônibus na rodovia Anhanguera. Confira estas e outras notícias agora no resumo da semana. Vigilância em Saúde de Campinas autoriza a volta dos exames de ressonância magnética no Hospital Veracruz. O procedimento estava suspenso desde a morte de 3 pacientes no final de janeiro. 12 pessoas são presas em Campinas durante a operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Com elas foram encontrados 193 quilos de maconha. Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo é acionado para retirar explosivo deixado por criminosos em um caixa eletrônico que fica dentro de um mercado no Jardim Satélite Íris, em Campinas. O explosivo falhou e os bandidos conseguiram fugir, mas sem levar o dinheiro. 2 pessoas são presas em Americana com 8 armas, entre elas um fuzil. A polícia apreendeu ainda munição, dinheiro e mais de 40 celulares. Homem é preso depois de atropelar e matar uma mulher e o filho dela em uma praça na região central de Indaiatuba. Outras 6 pessoas se machucaram. 3 homens morrem e 28 pessoas ficam feridas em acidente com um ônibus na rodovia Anhanguera. Uma das vítimas teria puxado a direção do veículo que caiu em uma ribanceira. Um
Um projeto que pode ser colocado em pauta na Câmara de Vereadores de Valinhos pede a reserva de uma área exclusiva para passeios com cães. Mesmo antes de ser votado, o assunto já cria polêmica na cidade. O projeto prevê a destinação de um espaço de aproximadamente 500 metros quadrados para a instalação do parque. Segundo o vereador, autor da lei, a medida foi tomada depois de muita polêmica. É que donos de cachorros reclamavam que na cidade não existem espaços específicos de lazer para os cães. Se aprovado na Câmara, a ideia do parlamentar é que o Parcão tenha na infraestrutura a disponibilização de adestradores. Eles seriam mantidos pela iniciativa privada, indústrias do ramo pet, já se ofereceram, inclusive, para patrocinar esse projeto. O projeto que foi enviado à Prefeitura de Valinhos para que seja apresentado à Câmara pelo Poder Executivo, já que deve gerar gastos, foi bem aceito. O secretário de Planejamento do município considera a ideia viável. Para ele, o mais difícil vai ser encontrar a área ideal para a instalação do parque. Nós vamos ter que procurar ainda essa área que não temos de bate-pronto, uma área para se criar o Parcão, que no meu entendimento não seria só um mero local para os cães passearem com seus donos, seria algum local que já tivesse também mais apoio. A Prefeitura prevê uma parceria com a iniciativa privada para evitar gastos aos cofres públicos. De acordo com o vereador, com essa ajuda, o investimento da administração vai ser pequeno. Coisa mínima, a questão de um alambrado a mais, né? As opiniões dos donos de cães se dividem sobre o assunto. É interessante devido ao fato daí vai ter um local próprio para a gente poder passear com os animais, né? A criação desse parque seria ótimo, porém, primeiro precisaria pensar naqueles pobres que dormem na rua, depois nos cachorros, porque os cachorros os donos têm que cuidar. Milhões de brasileiros que pretendem cursar uma faculdade não têm condições de pagar as despesas do curso e se apoiam em programas públicos como o ProUni do governo federal. Pouca gente sabe, mas em Campinas também existe um serviço semelhante. Apesar do município oferecer 500 benefícios por ano, a demanda é bem maior e exige a adesão de novas instituições de ensino. Depois de tentar e não conseguir uma bolsa de estudos em 2012, Daniel ganhou o benefício em uma faculdade de Campinas no começo deste ano. Um desconto de 50% na mensalidade, que faz toda a diferença. Facilitou muito minha vida. Esse ano, se não fosse a bolsa de 50% do Procampus, eu não teria conseguido dar continuidade ao meu curso de Engenharia Civil aqui. O Procampus prevê redução de imposto para faculdades que oferecem bolsas. Os beneficiados precisam ser de baixa renda, morar em Campinas há 3 anos e ter cursado o ensino médio na rede pública ou como bolsista. O programa concedeu no ano passado 489 bolsas em parceria com 5 faculdades da cidade. A prefeitura diz que tem dificuldades para ampliar o projeto porque muitas instituições têm imunidade fiscal e não podem receber a contrapartida dada pelo poder público. Ocorre que muitas faculdades de Campinas, elas têm imunidade tributária, porque muitas vezes elas são ligadas até a entidade religiosa, coisas desse tipo. Como elas têm imunidade tributária, eles não recolhem ISS-QN, o que inviabiliza a aplicação desse programa. O interesse das cerca de 40 universidades de Campinas poderia ser atraído com uma maior renúncia de impostos, como por exemplo o ISS, ou com o uso de verbas públicas para subsidiar as bolsas. Mas estas possibilidades ainda precisam ser estudadas. Por enquanto, a Prefeitura irá tentar negociar com as instituições para ampliar o programa. Nós pretendemos entrar em contato com essas faculdades para estimular eles a ingressarem no Procampus e a gente com isso conseguir aumentar a quantidade de bolsas oferecidas. Daqui a pouco, vitória do Guarani amanhã sobre o Atlético Sorocaba tira o bugre da lanterna do Paulistão. E ainda você vai conhecer um integrante aqui da nossa região do filme Colegas.